Oi, Boa noite, Ana. Tudo bom? boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Quanto tempo, hein? É verdade. Quanto tempo que a gente Quanto não tempo. conversa. É, Queria agradecer a você, né, por aceitar conversar aqui com a gente aqui no bate-papo do Giro 0800. E eu queria saber como você virou escritora. Como você escreveu Então, esse livro? o livro ele veio para mim na adolescência ainda. Na época Sim. que a gente estava, né? Lá no Pio 12 ainda. Até um pouquinho antes, eu acho. Foi através de sonho, né, que veio. Aí eu comecei a escrever. Mas assim, escrever um romance bonitinho, fofo, né? Mocinho, mocinha, aquelas coisas todas. Eu sempre assisti muito e o Vento Levou também, né? Então, o sonho se passava na mesma época. Aí, um belo dia, eu estava junto com um colega meu, né? O Luciano, e a gente estava assistindo um documentário falando a respeito do O.J. Simpson, do caso do O.J. Ah, do Simpson. J. Simpson, sei. Você conhece o caso? Conheço, que matou a mulher, né? Mas você pode falar Isso. aí pro pessoal aí, Então, quem para não quem não conhece. sabe, o que acontece? No caso O.J. Simpson, os dois, ele terminou casando com uma mulher branca, o que é um tabu ainda nos Estados Unidos, ainda hoje, é um absurdo isso. Um tabu nos Estados Unidos, e os dois começaram a se divorciar e a mulher foi morta dentro de casa junto com um amigo. E acusaram ele de ser o assassino, Sim. né? Tanto é que ele foi absolvido no caso, se eu não me engano. Houve até uma perseguição, né, cinematográfica, né, atrás dele, né? Na época, Isso. né? Isso, inclusive quem defendeu ele foi o pai das Kardashians, o pai mesmo, não é o Jenner, que agora é uma mulher, não. Ah, Uma mulher sei. linda, inclusive, né? Vamos combinar. Mudou o sexo, né? Isso, ficou uma mulher linda, Sim. impressionante. Tá, mas voltando ao assunto, aí o que acontece? Foi o pai das Kardashians que defendeu ele, e nesse documentário, as pessoas que eram entrevistadas na rua, as pessoas pretas queriam que ele fosse solto, absolvido, que ele fosse solto. E as pessoas brancas queriam que ele fosse condenado. Simplesmente assim, tem que ser preso, tem que ser condenado. Eu fiquei assim, gente, mas ninguém fala sobre investigação, sobre saber quem é realmente o verdadeiro assassino, né? Porque se o assassino for ele tem que ser preso, né? Ele, Agora, se o assassino não for ele, vai sim. ficar uma pessoa solta que assassinou uma outra pessoa, né? Que é um risco para a sociedade. Vou destrinchar isso daí. Comecei a pesquisar, comecei a estudar, e aí eu comecei a me encontrar Foi muito interessante, porque o que acontece? Eu me deparei com essa parte toda do racismo, né, estrutural americano, e Sim. aí eu comecei a passar isso, a começar a ver como é também a sociedade brasileira com respeito a mim como pessoa. Eu vou até falar uma coisa que é bastante assim, que eu estava até pensando agora. Eu me sinto um pouco. A minha paixão pela Harriet Tubman, porque nessa pesquisa eu Sim. encontrei a Harriet Tubman. A minha paixão pela Harriet Tubman é que eu me senti um pouquinho como a Harriet Tubman, e depois eu até transferi isso para a minha personagem principal, que é a Iana, que é uma escrava com privilégios que faz com que ela fique ignorante da sua real condição de escrava. E eu, na sociedade brasileira, eu me vi nesta mesma condição, não o da Harriet Tubman, que tinha consciência de que era realmente escrava, né, dentro daquela sociedade, mesmo por causa de todas as atrocidades que ela passou desde os 5 anos de idade como criança escrava. Mas eu desenvolvi o personagem Ana com essa vertente dela ser ignorante da posição dela na sociedade como escrava, porque na realidade nós, pessoas pretas, pardas, na sociedade brasileira, nós na realidade somos ignorantes da nossa real condição.
entendi. Agora que as pessoas estão começando a abrir os olhos que o racismo estrutural de lá é o racismo estrutural daqui. Se você for pegar os dois, você fica até chocado. Você olha assim, caramba, é exatamente isso. Eu estou até aqui com né, uma partezinha aqui do IBGE de 2018, né, que vem falando a respeito da porcentagem aqui, por exemplo, de magistrados, né? Brancos é 83,67%. Pessoas pretas, 1,2%. Aí eu fui olhar, fui ler o 1,2%, principalmente aqui, ó, no Tribunal Superior, 1,2% ainda. E aí aumenta os brancos, que é 90,82%. Eu fui ver quem eram esses pretos, 1,2%, que chegaram aos tribunais superiores. Sim. 3 homens pretos, um deles o Joaquim Barbosa. É mesmo, né? Uhum. Então, quer dizer, nem mulheres pretas ainda conseguiram barrar isso. Então, você vê que, na realidade, a nossa sociedade ela realmente é feita para que as pessoas pretas não alcancem os maiores cargos. E quando eu comecei a pesquisar isso, né, da história americana, eu comecei a reparar na história e na sociedade brasileira mesmo. Aí uma das coisas bastante chocantes para mim, porque lá é supremacista branco, entendeu? Então eles matam mesmo, eles perseguem mesmo. Tu vê aquele cara, aquele assassinato de George Floyd, o cara olhando para a câmera, entendeu? Tipo assim, eu posso, eu quero, eu vou matar. Você tá entendendo? Foi isso. A gente foi testemunha realmente de um assassinato bárbaro e covarde, entendeu? E justamente por causa disso, porque lá a minoria é muito grande. Aqui no Brasil, os pardos são a maioria. Se colocar pardo junto com um branco, pardo não deixa de ser uma variação das pessoas pretas, né? Só que um pouco mais clara, e assim sucessivamente, né? Que aí, no caso, a gente vai entrar no colorismo, vamos deixar de lado, vamos continuar aqui. Sim. Então, o que acontece? Eu fiquei chocada porque, na realidade, a nossa sociedade brasileira imita a sociedade americana com respeito à estrutura do racismo. Por exemplo, em 1865 até 1867, né? Em 77 foi quando surgiu todas aquelas leis todas de segregação racial. Mas logo depois da libertação dos escravos nos Estados Unidos, eles inventaram a tal da lei da vadiagem, né? Que a gente conhece aqui. Que foi lá primeiro. E o que essas pessoas no Sul fizeram? Porque acontece, quem seriam esses vadios? Seriam justamente os escravos que foram libertados sem nenhum tipo de ressarcimento pelos anos, entendeu? De escravidão, e que iriam ficar realmente nas ruas vendo alguém que pudesse dar algum emprego para que eles pudessem trabalhar e ter o que comer. Então, o que eles pretenderam fazer? A lei da vadiagem, eles prendiam quem estivesse na rua, às vezes até invadiam casas, né? Mas essa parte depois, na sequência do meu livro, eu vou escrever a respeito disso. O que acontece? Eles pegavam essas pessoas pretas que eram condenados de 3 a 10 anos de prisão. Agora, que tipo de prisão? Prisão com trabalhos forçados. Ou seja, eles pegavam essas pessoas que tinham sido libertas da escravidão e retornavam elas para a escravidão, porque esses trabalhos forçados nada mais era do que para fazendeiros e tudo mais. Inclusive, no O Vento Levou, mostra a Scarlett O'Hara na serralheria. No filme, mostra vários homens brancos, mas na realidade eram homens pretos. Entendeu? Eu ia perguntar para você fazer essa relação você faz muito bem essa relação do filme O Vento Levou com o seu livro. Aí fala mais sobre isso aí. Eu vou explicar exatamente a respeito disso. Mas só para finalizar essa parte. Tá aí bom. O que acontece? Foi feita essa lei nos Estados Unidos. No Brasil, assim que teve a Lei Áurea, assim que teve a libertação dos escravos,
o Brasil também adotou a mesma lei de vadiagem, que foi justamente para prender as pessoas ex-escravos para serem presas, ficarem presas. E isso, quer dizer, o encarceramento do preto pobre e do preto pardo pobre brasileiro começou já assim que acabou a escravidão e está até hoje. Se você for ver, a maioria não tem julgamento ainda. São, se eu não me engano, mais de 40% estão esperando julgamentos. Então, pela Constituição, são mais ou menos 40% da população carcerária inocente, né? Porque você é inocente até que se prova o contrário. Então, estou usando a Constituição agora. Sim. Então, tu imagina. E desses, são praticamente todos pardos e pretos, né? Agora, voltando, aí nisso tudo eu fui vendo essas coisas todas e foi o que foi abrindo a minha mente. Aí é justamente a parte de O Vento Levou. Eu assisti O Vento Levou desde os meus 6 anos de idade. E eu vi que a época do meu livro era justamente a época do O Vento Levou. Então, aí eu fui começar a destrinchar a respeito de O Vento Levou. Que aí, depois que você cresce, começa a destrinchar e começa a ver, aí você fica assim, caraca, entendeu? Porque o filme é feito justamente para a sociedade racista, supremacista branca, entendeu? Por exemplo, no E o Vento Levou, o Vento Levou, inclusive, ele veio um pouquinho depois de um filme chamado Assim Nasce uma Nação, que a Ku Klux Klan fez, tá? Justamente para pegar pegar os ex-escravos e poder simplesmente dizimar, matar, assassinar, entendeu? O que eles fizeram? Como em 1914 começou a Primeira Guerra Mundial e muitos pretos foram ser soldados, então eles estavam com medo que esses pretos voltassem, iriam voltar, claro, com uma mentalidade mais aberta, podendo saber como se organizar melhor, tendo já participado de uma guerra, então sabendo também como defender-se e defender as suas famílias pretas contra os supremacistas brancos. Então, pensando nisso, a Ku Klux Klan inventou um filme chamado Assim Nasce uma Nação. Esse filme ele foi em 1915, tá? Que ele foi lançado pelo... Tá aqui o nomezinho. O nome do... D.W. Griffith. Ele fez esse filme. Esse filme nada mais é do que um soldado preto vindo da Europa, se apaixona, fica viciado, né, em mulheres brancas na Europa, e quando vai para os Estados Unidos, porque quer uma mulher branca. Sim. Essa mocinha, tadinha, inocente branca, se suicida. Aí eles pegam essa pessoa preta e lincham ela. Entendeu? Caramba. Exatamente. Mas por que eles fizeram isso? Toda a sociedade da época ficou chocada, entendeu? E com medo de todos os homens brancos. A partir dali veio aquela propaganda fake news feito com cinema, entendeu? Justamente para poder justificar o linchamento dos homens pretos. Porque todo homem preto, isso te lembra alguma coisa na sociedade brasileira? Todo homem preto forte é uma ameaça para uma mocinha branca. Isso te lembra alguma coisa na sociedade brasileira? Total, né? Total. Exatamente. Então você vê que a nossa cultura, a nossa sociedade pega muita coisa da sociedade deles, entendeu? Porque na outra entrevista até o menino pegou e falou, mas você não está falando da sua cultura? Ou, na realidade eu estou sim, porque eu estou vendo que a nossa sociedade, a nossa cultura, o nosso tudo está sendo baseado justamente lá. Claro. Tudo importado. Exatamente. Claro que de uma maneira diferente, porque aí entra o livro Escravidão. Sim. Daqui a pouco eu retorno no Vento Levou, porque eu tenho que falar essa parte para chegar no Vento Levou. Eu retorno o livro Escravidão. Por que que aqui no Brasil as coisas... Do Laurentino. Do Laurentino Gomes, exatamente. A coisa um pouquinho mais sutil. Até algum tempo atrás, não, o Brasil não é um país racista. Não, não é.
até o pessoal abrir o olho e ver que realmente é, inclusive eu, né? Então, o que acontece? O Laurentino Gomes mostra que em determinada época, o Brasil, a população de preto escravo era muito maior do que a população branca. Então, veio uma ordem de Portugal, nessa época, eu só não me lembro direito a data, mas veio de Portugal nessa época justamente uma ordem que era para fazer a mistura, para poder diminuir ou simplesmente acabar com a raça preta. Entendeu? Por isso que é tão miscigenado a gente. Mas do mesmo jeito que lá o objetivo é acabar com a raça preta, aqui também era. Eu até conversei falando a respeito de Monteiro Lobato e tudo mais, essas coisas. Euclides da Cunha também, né? Os sertões que eu li, vem falando também um pouquinho a respeito disso. Mas, enfim. Aí, o que acontece? Então, aqui é de uma maneira sutil, mas é a mesma estrutura, o mesmo tudo. Você vê, nos tribunais, como eu acabei de dar o exemplo agora, as pessoas pretas quase não chegam. As maiores patentes generais, quantos pretos você já viu? Poucos, né? Quase. Você vê um monte de sargento, um monte de tenente. Agora, brigadeiro general preto, eu acho que dá para contar nos dedos. Se der, mas não consegui ver. Gostaria muito de ver. Patente alta. Entendeu? Alta. Presidente de bancos. Quantos? Entendendo? Então, é aí que a gente começa a abrir o olho e começa a ver que realmente tem uma estrutura, tem toda uma coisa por detrás disso. Por que a educação do Brasil, a educação pública, nunca é valorizada? Por que eles nunca injetam realmente dinheiro? A Irlanda tinha um monte de problemas. Estava até quase que equiparada ao Brasil, isso há uns 20 anos atrás. Aí eles conseguiram fazer aquele acordo, né, lá com o Reino Unido e tudo mais, e começaram a investir só na educação. Em 8 anos, eles ficaram sendo um dos melhores e maiores países do mundo. Certo? Sim. Então, exatamente. Então, é tudo isso que eu fiquei assim, espantada, né? Vi assim, a diferença, né? Essa é a diferença. É a coisa sutil, porque tem muito mais pardos, né, misturados do que brancos, né? Apesar da elite branca, que aí o certo seria mais pardos ter mais poder aquisitivo, mas não, ainda assim são os brancos. Porque é feita a sociedade para ser assim. Aí, o que acontece? Aí, eu vendo tudo isso, fui continuar minha pesquisa de O Vento Levou. E aí, eu vi justamente isso também, que O Vento Levou é uma ramificação um pouco mais light daquele Assim Nasce uma Nação, entendeu? Porque, bem ou mal, a Margaret Mitchell, ela é descendente daquelas pessoas como a Scarlett O'Hara, que perderam tudo, né? Por causa da Guerra Civil Americana e da abolição. Sendo que, o que acontece? Bem ou mal, porque a gente está falando de 1900, se eu não me engano, 1922, 1925, tá? Assim Nasce uma Nação foi em 1915. Nesse ano, mais de 60 mil pessoas se filiaram à Ku Klux Klan, para você ver o terror que deve ter sido. Entendeu? Aí, Margaret Mitchell estava ali naquele meio. Entendeu? Só que a Margaret Mitchell, bem ou mal, ela se tornou repórter. Entendeu? Quando ela se tornou repórter, ela foi fazer várias entrevistas e não sei por quê, que eu não cheguei a ler a biografia dela, mas ela também entrevistou, quando ela estava na intenção de escrever um livro e de saber um pouquinho mais da raiz dela, ela chegou a entrevistar algumas pessoas pretas para saber como é que era aquela época, o que tinha acontecido e tudo mais. Então, bem ou mal, ela ainda entrevistou as pessoas pretas, coisas que ninguém fazia naquela época. Ela fez isso, aí ela teve um problema de saúde, eu até me identifiquei um pouco com ela, justamente no tornozelo, e ela ficou trancada dentro de casa sem poder andar e resolveu escrever E o Vento Levou.
Eu saí do aeroporto justamente porque eu tive inflamação nos ligamentos do tornozelo, no calcanhar, não tinha como andar nem nada. Terminei saindo do aeroporto, fiquei em casa e eu resolvi escrever o meu livro. Então, eu tenho essa ligação meio Essa doida. analogia, né? Eu fiquei até espantada quando vi isso, mas tudo bem, voltando. Aí ela começou a escrever e o vento levou. Aí escreveu, gente, o vento levou nada mais é do que o quê? A visão de uma menininha mimada, branca, que vive no luxo por exploração da mão de obra escrava, entendeu? E que simplesmente perdeu tudo. Tadinha dela, né? Perdeu tudo porque estava explorando os escravos, entendeu? Mas, por outro lado, eu gosto até da Scarlett, porque eu odeio personagens planos, porque nós, na vida real, não somos personagens planos, né? Nós somos personagens esféricos. A gente tem nossos altos e nossos baixos, ninguém é bonzinho 100% e 24 horas por dia, né? Quanto mais Verdade. a vida, enfim. Mas, o que acontece? O filme ele foi feito justamente para a sociedade branca racista da época, que era dominada pela Ku Klux Klan. Só que tem duas paradigmas maravilhosas que eu vi nesse livro, quer dizer, no filme, entendeu? Que a Margaret Mitchell, não sei se foi consciente ou inconscientemente, só perguntando a ela que já se foi já há décadas. Né? Tem dois paradigmas maravilhosos. A Hattie McDaniel, que ela fez a Mammy, né? Que inclusive muita gente tem raiva e ao mesmo tempo ama. Eu sou completamente apaixonada pela Mammy, justamente por causa do paradigma que foi quebrado na época em que tinha quase 100 mil pessoas filiadas à Ku Klux Klan e que eles estavam lixando pessoas pretas. Então a gente tem que ver o cenário histórico, gente, entendeu? A Hattie McDaniel, ela era comediante, entendeu? Ela era comediante. Porque a pessoa preta só poderia ter uma vida longa no cinema americano, em Hollywood, sendo comediante, por causa do negócio do blackface, para ser ridicularizada pelas pessoas brancas e fazer as pessoas brancas rirem. Blackface, Tinha muito, exatamente. né? Muito. Pintava, fala que pintava o rosto de branco, né? E fazia piada. Também foi mais uma fake news e uma dobra da Ku Klux Klan para poder dizer que a pessoa preta era ignorante, era burra e que era imbecil e que só poderia servir para trabalhos braçais e nunca poderiam ser uma pessoa realmente inteligente e que colaborasse para a sociedade. Isso também te lembra alguma coisa sobre esse negócio de ficar ridicularizando? Às vezes, algumas pessoas que são inteligentes, que querem ter voz para, assim, suprimir a voz dela? Então, foi mais uma articulação também deles. Então, eles usaram blackface, só que depois de algum tempo, algumas pessoas pretas que tinham a ver artista, que queriam ser atores, né, terminaram se submetendo a esse tipo de papel. Hattie McDaniel estava lá e tudo mais. Sendo que, gente, eu tenho que falar, gente, vocês têm que amar, ser completamente apaixonados pelo Clark Gable. Clark Gable foi militante. Naquela época, eu ainda não consegui ver ninguém. Eu vi uma foto do Elvis Presley, na década de 50, se eu não me engano. Ele está num bar, sentado no bar, Coca-Cola, e tem uma senhora de idade preta em pé. Por quê? Aí vem explicando, naquela época, só as pessoas brancas poderiam sentar no bar. As pessoas pretas só poderiam ir lá comprar e ir embora. Entendeu? Até o ônibus, né? Aquele ônibus que aquela... Rosa Parks, eu vou escrever sobre ela também. O meu livro, ele é uma trilogia, entendeu? Eu ia chegar até Barack Obama, agora eu vou ter que ir depois de Trump, né? Ver como é que vai ficar lá. Enfim, voltando... Aí, o que acontece? Então, Clark Gable, naquela época, entendeu? Leu o livro junto com o produtor, que o produtor tem que dar também muito crédito ao produtor e aos roteiristas, entendeu? Porque que eles fizeram? Eles fizeram de uma maneira em que a Mammy ela tivesse um certo domínio sobre a Scarlett O'Hara. Todo mundo vê a Mammy dócil,
conformista, mas claro que tinha que ser feito uma pessoa assim. Como é que iria sensibilizar, entendeu? Uma pessoa racista que está acostumada a ver linchamento de pessoas pretas. Em 1898, que na segunda parte do meu livro eu vou escrever sobre essa mulher, que é a Mary, ela foi linchada com 8 meses de gravidez. Quando eu vi a foto da época, aquela mulher grávida de 8 meses, pendurada, com pessoas embaixo olhando e rindo. É uma coisa assim, é extrema. Olha, eu já passei muito mal, já chorei muito por ver umas coisas assim. É grotesco para qualquer ser humano ver um negócio desse. E é dessa sociedade que a gente está falando que foi construída a Meme. Então, a Meme ela tinha que realmente ser uma pessoa dócil, uma pessoa dedicada, uma pessoa amorosa. Só que mostrou que era inteligente. Mostrou que sabia a psicologia da Scarlett O'Hara, sabia que ela não era a flor que se cheirasse, entendeu? Muitas vezes, eu tenho até um vídeo que mostra aquela partezinha em que a Scarlett faz aquela ameaça, a Meme, para ela poder colocar o vestidinho que ela quer, só que aí a Meme usa de psicologia para fazer a Scarlett comer antes do churrasco, entendeu? Antes do churrasco. Coisa que não poderia ser feita. Depois tem uma outra parte também que ela pega e briga com a Scarlett, né, dizendo que o marido é da outra e que ela não tem que ir e tudo mais. Então a Meme sempre está ali dando sempre uma freada na Scarlett, sempre dando uma lição de moral na Scarlett. E ainda por cima interage praticamente de igual para igual com o Rhett Butler. Se você for ver a interação dos dois ali, e isso, principalmente essa interação do Rhett Butler, que é um homem branco, né, que é o herói, né, que todos amam, né, que seria o símbolo de masculinidade branca, tem mais ou menos um relacionamento assim, quase que de igual para igual com a preta, entendeu? Que deveria ser burra, que não deveria demonstrar inteligência nem nada. Eles compartilham até o negócio de bebê, né, para comemorar o nascimento da primeira filha, né? Da primeira e única filha deles. Enfim, então mostrou que essa pessoa, a pessoa preta, poderia ser inteligente, poderia sim fazer drama muito bem feito, entendeu? E Clark Gable, ele quis que fosse a Hattie McDaniel. Na época, parece que o pessoal estava querendo que fosse a empregada do presidente Theodore Roosevelt, que é aquele que está lá na estátua, que está em pé lá em cima do cavalo, com o preto do lado pelado e o índio do outro lado pelado, mostrando que o homem branco é que é superior aos outros, porque ele também era simpatizante da Ku Klux Klan. Inclusive, o amigo dele, que é o Harry Truman, termina se filiando à Ku Klux Klan, porque logo depois do lançamento de O Vento Levou, ele é eleito e ele se filia à Ku Klux Klan. Então, os Estados Unidos passa a ter um presidente filiado à Ku Klux Klan. A Noite Preta foi nessa época, a Noite Preta? Foi. Não, tá falando do. Que eles chegaram, mataram, né? Na cidade, né? Mataram um monte de gente. É Tucson, do né? atentado, do atentado terrorista que teve, que parece que foi 20 mil pessoas pretas mortas. Foi na época do Theodore Roosevelt. Que foi mais ou menos, se eu não me engano, foi na época do Theodore Roosevelt. O Trump fez estava sendo criticado porque ele fez um discurso dele agora. Na época agora, que era justamente para lembrar isso. Entendeu? Gente, o Trump, o presidente que o Trump mais gosta esqueci o primeiro nome dele. O segundo nome dele é Jackson. Esqueci o primeiro nome. Esse presidente, ele simplesmente fez o caminho da estrada de lágrimas. Eu falo a respeito disso nesse meu primeiro livro e no segundo eu vou destrinchar melhor, porque vai ser quando os meus personagens vão se encontrar justamente com as tribos indígenas americanas. Essa estrada de lágrimas, ele roubou, a gente só pode dizer uma coisa,
roubou as terras indígenas, forçou todos os índios, mulheres grávidas, bebês, idosos, a fazerem um percurso de não sei quantos quilômetros, que de 16 mil, se foram 16, eles calculam que se foram 16 mil índios fazendo essa travessia, 8 mil morreram no meio do caminho. E você vê a ilustração, porque tem Harper's Ferry, que é a revista da época. Você pode ver isso nos arquivos. Tem essa revista, ela mostra que ela tinha uns desenhistas, os desenhistas mostrando os soldados de um lado, os soldados americanos do outro, os índios no meio, mulheres grávidas, bebês, senhoras de idade. Tem até uma ilustração com uma senhora de idade, uma índia de cabelo branco, chorando porque não aguenta mais andar e não podia parar de andar. Eles estavam fazendo isso justamente para... Foi genocídio mesmo, foi o holocausto dos índios americanos. Eu espero que isso não aconteça no Brasil, né? Enfim, que já aconteceu já no passado, né? Não vamos repetir o que não presta. Resumindo, e ele é justamente apaixonado por esse presidente, por quê? Porque ele matou metade da população indígena, roubou as terras desses indígenas para vender para os europeus que estavam saindo da Europa para emigrar para os Estados Unidos. Sim. E assim ele arrecadou milhões de dólares para os cofres americanos. Então, na realidade, é isso. Enfim, voltando ao assunto. Aí, o que acontece? Eu comecei a pesquisar e o Vento Levou e resolvi fazer essa versão. Como eu já tinha 2 personagens que é justamente essa menina que é escrava, e o rapaz que é abolicionista, só que eu quis fazer não, veio para mim assim, né? Ele é branco, abolicionista, de família escravagista. Ele aprendeu com toda a sociedade e com a família dele tudo sobre racismo. Ele tem o racismo arraigado dentro dele. Então, a minha construção desse personagem é justamente essa. Como ele tem um trauma de infância aos 7 anos de idade, ele terminou virando abolicionista por causa desse trauma de infância, que tem a ver justamente com a Iana, que é a escrava. E a partir dali, ele começa a questionar a sociedade, começa a questionar a tudo que está em volta dele. Apesar dele ainda ter muito dos preconceitos dele arraigado, entendeu? E ele se torna médico também, o que ajuda muito para que ele também não seja um fundamentalista, extremista, supremacista branco, né? Por ser uma pessoa um pouquinho mais evoluída, mais inteligente, por ter que estudar na Europa, principalmente na Inglaterra, onde que já se aboliu a escravidão já há muito tempo, e ele tem contato com o príncipe Albert e a rainha Vitória, que eram abolicionistas ativistas. Inclusive, eu acho que ninguém sabe, mas teve navios britânicos que bombardearam navios negreiros na Bahia para impedir que pessoas pretas africanas fossem escravizadas no Brasil. Tem essa passagem histórica. Eu fiquei assim, encantada, feliz da vida. E eles eram ativos. Todas as pessoas, né, pretas que fugiam dos Estados Unidos iam para lá, inclusive o príncipe Albert deixou, né, uma pessoa preta fazer discursos no lugar dele, às vezes. E ele fez discursos assim, gente, aquele homem tinha que ser muito abençoado mesmo. Entendeu? Ela também, eu gosto muito deles, gosto mesmo, porque eles tiravam dinheiro do próprio bolso para dar, para poder essas pessoas, né, ir para lá, para os Estados Unidos e libertar as outras pessoas pretas, entendeu? Então, para a época, bom, a gente está falando de 1840, gente, 1840, 1850, entendeu? No Brasil, então, caçamba, né? Ninguém nem imagina, não tinha um pingo de empatia e amor fraternal, né? Enfim. Então, eu construí esses 2 personagens justamente para tirar, porque a gente já viu a visão, né, da mocinha branca
né, mimada e egoísta. Então vamos ver o que realmente era, porque na realidade as pessoas escravas elas não eram pessoas felizes e acomodadas. Não, não eram. Eram pessoas sofridas. Inclusive, tem muitas atrocidades que aconteciam, muitas. Tipo, pedofilia. Pedofilia rolava direto, entendeu? No meu livro eu venho falando a respeito das duas meninas que deram a origem ao livro A Cabana do Pai Tomás, que foi o primeiro livro abolicionista, né, do mundo, que vinha denunciando justamente a escravidão, os horrores da escravidão. A escravidão e a pedofilia andam juntos. Supremacista branco que acha que a 13ª emenda ou a abolição da escravidão, ou que a escravidão, ou qualquer pessoa que diga que a escravidão foi boa, essa pessoa está dizendo que a pedofilia é uma coisa boa, porque todos os escravos não eram donos do seu próprio corpo e as crianças eram estupradas, entendeu? E isso que eu estou falando são crianças meninas e crianças meninos, entendeu? E tinha muito disso. E tanto é que essa Cabana do Pai Tomás e o irmão da escritora da Cabana do Pai Tomás fazia justamente abrir os olhos da sociedade americana, mostrar como é que era o leilão de crianças de 7, 8, 9 anos de idade para os prostíbulos. E detalhe, naquela época, eles também pegavam crianças brancas, que eram órfãos, que eles diziam que era tipo como se fossem as pardas, né? Mas que eram mestiças, para levar também para a prostituição infantil. Então, quando as pessoas começaram a ver aquele teatro, começaram a ver essa outra faceta da escravidão, era quando a sociedade começou a ficar revoltada e aí sim se alargou e aumentou, né, a parte da abolição e da luta dos abolicionistas. Então, o que acontece? Aí eu já falei dessa parte todinha, voltando para o Vento Levou. Voltando para o Vento Levou. A Meme, ela conseguiu fazer tudo que eu já falei, sensibilizar as pessoas. Aí a gente vem para justamente a fake news dos supremacistas brancos a respeito do homem preto dentro da sociedade, que é sempre uma ameaça para a mocinha branca, né? E isso tudo aconteceu justamente por causa disso, entendeu? Eles pegaram justamente essa aversão, né, da sociedade, de qualquer sociedade decente, né, contra a pedofilia, contra estupro, contra qualquer tipo de coisa, que foi o que deu força, inclusive, aos movimentos abolicionistas nos Estados Unidos, entendeu? Eles pegaram e reverteram, mostrando que o homem preto, né, ex-escravo, seria uma ameaça de estupro para a mocinha branca. E aí eles conseguiram disseminar todo aquele ódio, toda aquela raiva, todo aquele temor e a justificativa dos linchamentos das pessoas pretas, né? Aí o que acontece? E o Vento Levou, ele quebra o segundo paradigma. Qual é esse segundo paradigma? É uma parte muito polêmica, porque é a parte em que entra a Ku Klux Klan no livro. No filme, eles suprimem que é a Ku Klux Klan, mas todo mundo sabe que é a Ku Klux Klan. Que é aquela parte em que a Scarlett O'Hara tá com a arma, né, sai da serralheria e é atacada por 2 homens. Enfim, esses 2 homens, né, assaltam a Scarlett e estão a ponto de fazer, né, qualquer outra coisa de ruim com ela. Quem salva a Scarlett? Não é um homem branco. Entendeu? É justamente o Big Sam, né? O Big Sam. Então, o Big Sam, ele é extremamente importante, porque o Big Sam seria justamente o homem que a Ku Klux Klan teria o dever de linchar, porque ele é um homem preto, é um homem alto, forte, e que seria justamente essa ameaça para qualquer mocinha branca. E o Big Sam, ele faz o quê? Ele salva a Scarlett O'Hara, ele protege a honra da mocinha do filme, que é branca, que é sulista, que tem
todos os apetrechos, todas as qualidades que a sulista deve ter, entendeu? A heroína é salva por um homem preto, entendeu? Ex-escravo dela ainda por cima. Então quebra um paradigma assim enorme para a época. E assim, as pessoas às vezes não percebem muito isso. Os supremacistas brancos ficaram com um ódio enorme na época. Inclusive, eu fico até meio coisa assim, entendeu? Porque o Everett, como é que é o nome dele, gente? Eu sempre quando eu vou falar o nome dele, eu sempre engasgo. É Everett Brown. Everett Brown. O Everett Brown, ele morre pouquíssimos anos depois de fazer esse filme, atropelado. Caramba. E assim, inclusive a Margaret Mitchell também, né? Depois que a Hattie McDaniel ganha também o Oscar e tudo mais, ela também morre atropelada. Os dois morreram atropelados por um táxi em Nova York, que ninguém gravou a placa, que ninguém sabe quem era o taxista, nem nada. Enfim. Né? Aí o que acontece? Foi quebrado esses dois paradigmas. Pessoa preta, sim, é inteligente. Sim, consegue analisar psicologicamente e induzir uma pessoa branca, entendeu? Mesmo que tenha estudo e tudo mais, a fazer aquilo que deveria ser o correto a fazer, porque ainda tem isso, a Mamie era extremamente correta, tinha uma moral elevada, entendeu? E o Big Sense, sim, prova que não, homem preto, forte, que seria viril, né, para eles, não é uma ameaça para a mocinha branca. Ele pode sim salvar, proteger a honra de qualquer mulher, inclusive a mocinha branca americana. Então, quebra esse paradigma. Só que o que acontece? Eles conseguem, né, quebrar esses paradigmas. Clark Gable viu isso, o diretor, né, o produtor também viu isso, todos eles viram isso e realmente se empenharam bastante. Quando chegou, aí por que eu amo tanto Clark Gable? Quando chegou na estreia do filme, entendeu? Eles simplesmente, os personagens pretos, principalmente a Mamie, não poderia estar no mesmo lugar que as pessoas brancas, mesmo porque foi justamente em Atlanta, né? Que é um dos estados mais racistas que tem nos Estados Unidos. Em Atlanta, que foi feito. O Clark Gable, mostrando que realmente era ativista mesmo, se recusou a ir se a Mamie, a Hattie McDaniel, não sentasse do lado dele. Entendeu? Entendi. Ele fez isso. Só que, o que acontece? A Hattie, ela viu a importância do filme pela quebra desses paradigmas. Ela viu uma coisa que eu só vi o quê? Há uns 3 anos atrás, eu assisto O Vento Levou desde os 6 anos de idade. Só que ela viu isso. Naquela época, ela viu que quebrava esses dois paradigmas, viu que era uma chance de mostrar que as pessoas pretas poderiam fazer outros papéis que seriam, que teriam uma visibilidade boa, né? E ela convenceu o Clark Gable a aparecer sim na estreia. O Clark Gable foi sobre protesto, entendeu? Protesto mesmo. Ele foi. Nisso tudo, o que acontece? Pelo papel da Mamie, não teve como segurar, entendeu? A academia terminou dando o primeiro Oscar para uma pessoa preta, que foi a Hattie McDaniel, que ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Foi o primeiro Oscar de uma pessoa preta na face da terra, gente. Então, é importante, sim, assistir esse filme. É importante, sim, estudar a época histórica desse filme, principalmente para nós. Na realidade, a gente está levando a rebarba deles lá todinha, e a gente estava aqui meio que dormindo, igual a minha personagem, a Iana, que é escrava e ainda não se atentou para isso. Ela vai se atentar mais um pouquinho na frente no livro mesmo, porque acontece a Guerra Civil Americana, né? E ninguém mais está a salvo. Né? É verdade. Ela tem que tomar a decisão dela, ou ela sucumbe, né, à degradação humana,
dentro da fazenda onde que ela está, visto que o protetor dela está na Inglaterra, longe, que a família mandou ele para longe, ou ela foge da fazenda. Então, tanto um quanto o outro vai ensinar para ela que, na realidade, ela é uma escrava, entendeu? Entendi. Ela é uma escrava e ela é uma pessoa que tem que aprender a se empoderar, a se livrar. E isso daí eu peguei também um pouco da história da Harriet Tubman, mas depois eu falo a respeito da história da Harriet Tubman, que vale de lição, principalmente para as mulheres que sofrem abusos de seus companheiros, de seu marido. E não é abuso físico, não. Tá? Porque o abuso físico é uma coisa fácil de se identificar. Mas o psicológico, eu já vou chegar lá, porque a Harriet Tubman está no meu livro do início ao fim. E todo mundo tem que assistir o filme dessa mulher. Aí o que acontece? Aí eles conseguem justamente... ela ainda tem um outro fato histórico. Nenhuma pessoa preta nunca pôde assistir a entrega do Oscar. O prédio onde que era feita a entrega do Oscar era também de supremacista branco, porque ele não permitia nenhuma pessoa preta entrar, pisar no prédio. Então teve que ter um acordo. No Hollywood Stories, que é um seriado que está tendo na Netflix, se eu não me engano, vem mostrando justamente isso. Ela no cantinho, inclusive eu tenho até a foto dela no cantinho, parece que é no porão, né, esperando, né? Porque na realidade ela iria receber o Oscar, né? Só que acho que nem ela sabia direito, ela pensou até que fosse por causa do filme, entendeu? Quando eles disseram que seria, aí ela até coloca aqui aquela partezinha, né, de subir e ir lá abusada, por isso que eu falo que eu também sou abusada. Todos nós temos que ser, porque senão a gente não consegue sair de onde que a gente está. Foi lá, sentou lá onde que não deveria sentar, que era junto com as pessoas brancas, e recebeu o Oscar dela e fez o discurso dela. Breve, sim, breve, mas fez o discurso dela, deu o recado dela. Abriu portas para depois o Sidney Poitier também ganhar o segundo Oscar, né? De pessoa preta, e assim sucessivamente. Hoje em dia a gente já tem roteiristas, já temos diretores, né? Já temos outros atores e atrizes que ganharam, inclusive, de melhor ator e melhor atriz, né? Então, sim, foi uma abertura de portas para a época, e aquelas pessoas passaram o inferno antes, durante e depois. Então é importante ver o filme, né? Não pode cancelar ele, né? Não pode cancelar. Mas depois eu até entendi, depois até entendi que parece que a HBO disse que iria, parece que colocar o filme de volta, só que fazendo um histórico. Um contexto. Isso, um contexto. Que eu achei até legal, porque as pessoas geralmente, eu mesmo, quando era criança e adolescente, eu olhava aquilo dali, é um romancezinho bonitinho e tudo mais, mas não entendia, né, o que realmente se passava, o que se passou, entendeu? Mas pode falar, fala pra caramba. Não, é porque na história fala que isso é anacronismo, se a gente ficar nos valores de hoje, querendo enxergar o passado, não dá. Então a gente tem que entender aquela época como eles pensavam. E esse filme é importante porque... senão essa personagem não ganharia o Oscar, né? Essa mulher. Não ganhou o Oscar. Então, o primeiro Oscar da pessoa preta. Negro, e a né? primeira pessoa preta a pisar numa entrega do Oscar. Então, aí se esse filme ficar esquecido, o Oscar também vai ficar esquecido. Então é muito importante ver. E discutir sobre isso, né? Não, e seria extremamente injusto pelo que eu já falei, gente, o inferno que a Hattie McDaniel e esse Everett Brown passaram para fazer esse filme, passaram para fazer esses dois personagens. Gente, o pessoal não fala de hate na internet, um dia que a pessoa fica psicologicamente abalada. Eu queria ver uma pessoa naquela época, não é hate, não, é sendo ameaçado 24 horas por dia de morte, de ser linchado, entendeu? Porque simplesmente fez um filme.
entendeu? E o filme quebrou esses dois paradigmas. Vocês acham que eles viveram uma boa, felizinho da vida? Não, era toda hora dando bordoada. Você está entendendo? Hoje em dia, você viu o que aconteceu com o George Floyd. Depois eu estava até conversando com um amigo meu, que depois até quero falar a respeito dele, o Amaury, que ele escreveu Mitos e Lendas, que é resgatando justamente os nossos contos antigos, os nossos antigos pretos velhos escravos e os nossos indígenas antigos também. Mas aí depois eu vou falar a respeito disso, que é uma coisa muito importante também. Aí o que acontece? Eu conversando com ele, a mesma coisa que aconteceu com o George Floyd, tentaram fazer, sabe com quem? Com o marido da Cardi B. Só que na época o marido da Cardi B conhecia o Michael Jordan e ele conseguiu ligar para o Michael Jordan, porque parece que é código, né? Depois eu fiquei vendo as outras pessoas todinha que aconteceram a mesma coisa e que morreram, foi também a mesma coisa. Foi ligar para a polícia e avisar que entregou uma nota de 20 ou uma nota de 100 falsa. A polícia vai lá, enforca a pessoa e mata. Então, parece que é um código, não sei, parece que um código novo para os supremacistas brancos ir lá e matar uma pessoa preta, não sei, entendeu? Porque eles fizeram a mesma coisa, tentaram fazer a mesma coisa com o marido da Cardi B. Mas, enfim. Então, tem todo esse contexto histórico. Então, o meu livro ele é conduzido justamente para mostrar para as pessoas, né, tudo que se passou lá, que se passa lá, porque os meus personagens fictícios eles se encontram com todos esses personagens históricos. Principalmente a Harriet Tubman, ela está desde o início até o final da vida dela, que foi em 1912, se eu não me engano, que ela morre com 93 anos de idade. Se eu não me engano. Essa mulher foi importantíssima para todas as mulheres, para todas as pessoas, para os homens, para as mulheres, seja preto, seja branco, para os homossexuais, para todo mundo tem que assistir. Entendeu? O que acontece? Aquela parte que eu falo da minha personagem Ana, ela passou por essa parte, a parte do conformismo. Ela sofreu tanto, entendeu? Durante a escravidão dela todinha, até que o dono dela resolveu deixar ela casar. Aí ela resolveu não ser mais tão rebelde, porque ela era meio rebelde, não ser mais tão rebelde, andar direitinho, porque tinha esse homem. Só que aí o que acontece? A pessoa ela não fica conformada com a injustiça, com a condição injusta. Entendeu? Então, teve uma mulher branca, por isso que o meu livro é Beautiful Nuances, porque fala das 4 nuances, né? Da família humana, das cores da família humana, que são pessoas boas, entendeu? Que se juntaram para tornar o mundo da gente hoje melhor. Por isso o meu livro é justamente para acender essa centelha de luz que cada um de nós temos, vendo os exemplos dessas pessoas do século XIX, que fizeram a gente hoje ter uma vida melhor, da gente também fazer hoje por onde para tornar a vida das pessoas mais à frente melhor, para que nenhuma mulher preta de 51 anos de idade, trabalhadora, tenha uma botina no pescoço, nenhum homem, pai de família, George Floyd, seja enforcado com o joelho de alguém, entendeu? Então, a gente ainda tem muito o que fazer. Fala do seu livro, onde está na Amazon, né? Eu vou deixar na descrição, né? Isso, então. O livro está na Amazon, tá? Ele está também no Archive Unlimited, quem pode pegar emprestado, pode pegar emprestado esse livro também. Ele é uma trilogia, por enquanto ele está de 1857 até 1865. Está justamente mostrando o início, inclusive, da Ku Klux Klan. Tem um capítulo que se fala que é a visita do The Devil, ou seja, do demônio, que é justamente um dos fundadores da Ku Klux Klan, que é o Nathaniel Forrest. Eu venho mostrando também tudo, o início dos supremacistas brancos e o início também das pessoas
pretas que conseguiram ter os direitos civis americanos das mulheres que foram sufragistas. Eu gostaria de agradecer a você e vou te chamar depois para a gente conversar mais sobre esse livro. Tá bom, Iana? Sim, muito tranquilo. obrigado. Essa é a primeira das várias lives que vamos fazer para conversar mais sobre o seu livro e os outros. Tá bom? Muito obrigado. Bom. Beijo. Tchau, tchau.